E aí, empreendedor, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a diferença de regime de caixa e regime de competência. Se você já é um empreendedor ou quer empreender, certamente você já deve ter ouvido falar sobre esses dois regimes, regime de caixa e regime de competência. E nesse vídeo vou explicar com detalhes a diferença e como isso influencia no seu negócio, tá bom? Fica até o final do vídeo. Antes de continuar, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e dá um like no vídeo, beleza? Esses dois regimes são regimes de apuração das receitas e despesas. Todo negócio ele tem a sua fonte de receita e as despesas para que essa receita aconteça. E esses dois regimes são maneiras diferentes, são formas de você contabilizar, de você catalogar essas despesas e esses recebimentos e essas receitas, tá? O regime de competência é quando você cataloga a receita ou a despesa quando ela acontece, independentemente de quando o dinheiro saiu do caixa. E o regime de caixa é o contrário, é quando você cataloga somente quando o dinheiro sai do caixa, não, independentemente de quando ela tenha acontecido, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Vamos supor que a sua empresa compra um móvel que custa R$10 mil. E esse imóvel foi comprado em janeiro por R$10 mil e você vai pagar em 10 parcelas de R$1.000 e a primeira parcela é em fevereiro. É muito comum isso, você compra no cartão em janeiro e a fatura vence em fevereiro, por exemplo. E vamos supor que você comprou parcelado em 10. No regime de competência, essa despesa ela vai ser registrada apenas em janeiro. Você vai registrar R$10 mil pela compra desse bem. E no regime de caixa, em janeiro você não cadastra essa despesa em janeiro. Você vai cadastrar apenas quando ela acontecer. Ou seja, 1.000 em janeiro, 1.000 em fevereiro, 1.000 em março, 1.000 em abril e assim por diante. A diferença básica entre esses dois métodos de apuração é que o regime de caixa ele é feito pelo financeiro da empresa, pelo setor financeiro. E o regime de competência ele é feito pela contabilidade da empresa. Então o que acontece? O financeiro ele tem que controlar o que entra e o que sai na empresa. E normalmente esse setor fica realmente dentro da empresa, né? É um funcionário dentro da empresa que faz esse setor. Então, quando o dinheiro entra, ele tem que controlar que esse dinheiro entrou. E quando ele saiu, o funcionário tem que controlar também que esse dinheiro saiu, para onde é que foi, para que fim foi, quem foi que pediu. Então, esse regime de caixa, ele é feito pelo financeiro. É estritamente o que entra e o que sai de dinheiro da empresa. E o regime de competência, ele já é feito normalmente pelos contadores. Normalmente nas pequenas empresas, os contadores são terceirizados, né? Um escritório fora da empresa que faz a contabilidade. Então como é que funciona o procedimento? O financeiro da empresa faz o que paga, o que recebe, controla ali tudo dia a dia. No final do mês, o financeiro organiza essa documentação, organiza os relatórios e manda para o contador. E o contador com esses documentos vai conseguir fazer os cadastros contábeis da empresa, os lançamentos contábeis no regime de competência. Basicamente essa é a diferença dentro da empresa dos regimes de competência e regime de caixa. É basicamente assim que funciona. Cada um meio que tem uma função. A função do regime de caixa é controlar de fato o dinheiro da empresa, para onde ele está indo, quando ele está indo, de que maneira ele está indo, através de quem. Se a empresa tem caixa suficiente para poder comportar as despesas do mês que vem, dos investimentos futuros e por aí vai. O regime de competência que é feito pela contabilidade, o objetivo principal dele é analisar se de fato a atividade da empresa está sendo interessante, de fato se ela está sendo lucrativa, se de fato a atividade dela está dando lucro para a empresa ou está dando prejuízo, através de relatórios. Um relatório muito utilizado no regime de competência que é feito pelos contadores é a DRE. E na DRE, por exemplo, que é a demonstração do resultado do exercício, você consegue ver se a empresa teve lucro ou prejuízo lá no finalzinho da DRE. Mas é possível que esse lucro ou prejuízo não tenha sido oriundo das atividades da empresa. Pode ser que a empresa tenha um outro investimento que esteja fazendo com que ela tenha lucro ou fazendo com que ela tenha prejuízo. Então, na DRE você consegue ver como foi a situação da empresa e se essa situação é decorrente de fato da atividade da empresa ou não, através do EBITDA e através de outros pontos lá na DRE.
Então a DRE tem essa função. Já o relatório que é utilizado no setor financeiro para analisar as finanças da empresa pelo regime de caixa é o fluxo de caixa. Eu já fiz um vídeo sobre fluxo de caixa, que eu vou deixar aqui também, que você pode dar uma olhada, entender melhor como ele funciona. Mas ele serve para analisar as contas da empresa pelo regime de caixa, como eu estava falando aqui, né? E aí você consegue ver como está a situação da empresa, se ela tem caixa para comportar as despesas e por aí vai, tá? Essa é basicamente a diferença. Esses são os relatórios que diferem mais ou menos regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa e regime de competência são tão importantes para as empresas que influenciam até nos impostos que ela paga. Se você é Simples Nacional ou lucro presumido, sempre no começo do ano você pode optar pela apuração dos impostos pelo regime de caixa ou regime de competência. A grande maioria opta pelo regime de competência por ser mais fácil, porque as pequenas empresas normalmente não têm controles. E para você optar pelo regime de caixa, você precisa ter muitos mais controles, porque normalmente a Receita fiscaliza mais quem opta pelo regime de caixa. Como funciona? Normalmente, quem é do Simples Nacional ou lucro presumido, o que o empresário, o que a empresa fatura em nota fiscal, o contador vai e gera o imposto em cima daquele faturamento. Já no regime de caixa, o contador não gera o imposto em cima do faturamento de nota fiscal, gera o imposto apenas em cima do que você recebeu. Vamos supor que o empresário faturou R$20 mil em janeiro. Pelo regime de competência, o empresário vai pagar imposto em fevereiro em cima de R$20 mil. Já pelo regime de caixa, você só vai pagar imposto em cima do que você recebeu em janeiro. Vamos supor que você só recebeu 5 mil. Você paga imposto apenas em cima de 5 mil. E em fevereiro você vai pagar em cima do que você recebeu e assim sucessivamente. Acontece muito dos empresários trabalharem com parcelamentos. Então você vai pagando imposto conforme você vai recebendo nas parcelas mês a mês. O regime de caixa também é muito importante. Regime de caixa para apuração dos impostos é muito importante também para as empresas que trabalham com licitações, que trabalham com o governo. Muitas vezes o governo demora muito para pagar. Por exemplo, presta um serviço em janeiro, fevereiro e vai receber no final do ano. As empresas que optam pelo regime de competência têm que pagar assim que emitiu a nota, em janeiro, fevereiro, no máximo. Já as empresas que trabalham no regime de caixa vão pagar os impostos somente quando receber esses valores. Mas o que deve se atentar é que quem trabalha com o regime de caixa tem que ter o controle rígido do que recebeu, do que falta receber e tem que ter as devidas cobranças. Tem que ter a comprovação de que você está cobrando aquele cliente e que ele não está pagando porque de fato ele não está conseguindo pagar, mas você está fazendo a sua parte de cobrar. Então, o regime de caixa para apuração dos impostos é importantíssimo para o fluxo de caixa da empresa. Mas o primeiro passo para você conseguir implementar isso é você tendo controles financeiros rígidos e controles contábeis rígidos. Tá legal? Espero que você tenha entendido, tá bom? Se tiver restado alguma dúvida sobre regime de caixa e regime de competência, deixa nos comentários que eu posso fazer outro vídeo explicando melhor, com outros exemplos e tirando as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve no canal, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, beleza? É um prazer tê-lo aqui assistindo os meus vídeos, tá? Obrigado, valeu!